Sabe, elas já foram as rainhas das garagens, o sinônimo de carro de família, as parceiras inseparáveis das viagens de férias. Mas de uma hora para outra, elas simplesmente sumiram das lojas. Hoje, a gente vai mergulhar na história de uma categoria de carros que foi muito amada, mas que acabou extinta no Brasil, a perua. Amo peruas. Deus me condenou a só curtir as mais puras bombas. Essa frase de um fã resume um sentimento que muita gente no Brasil vai sacar na hora. É uma relação de amor, sabe? Quase um caso de paixão meio complicada que define bem o que é ser um entusiasta de peruas por aqui. Então, antes de SUV, antes de minivan, tinha um tipo de carro que dominava tudo. Era o veículo familiar por excelência. Essa foi a era de ouro da perua. E para a gente entender por que ela sumiu, primeiro a gente precisa entender como foi o reinado dela. É que a perua era bem mais que um carro, né? Era um verdadeiro ícone cultural. Foi a escolha número 1 das famílias brasileiras por décadas, porque ela juntava tudo. Espaço para mala, praticidade para o dia a dia e um estilão que marcou época. E olha, foi um reinado longo, viu? Por décadas, modelos como a Belina, a Paraty, a Palio Weekend, eram figurinhas carimbadas em qualquer rua. A longevidade desses carros, alguns fabricados por 30 anos, mostra como esse segmento parecia, sei lá, inabalável. Elas eram literalmente parte da paisagem do Brasil. Aí com a virada do milênio, o mercado estava assim, lotado de opções. Tinha perua para tudo que é gosto e bolso. Mas nem todas foram aquele sucesso de crítica ou de vendas, não. Pra gente entender essas falhas do mercado, vamos pegar um exemplo perfeito. O Chevrolet Cadete era um carro super popular, todo mundo gostava. Mas a versão perua dele, a Ipanema, nunca decolou. E a grande pergunta é, por quê, né? Então, os motivos para o fracasso da Ipanema estavam nos detalhes. Um design traseiro meio estranho e criticado, o mesmo entre-eixos do Cadete que deixava o espaço de trás apertado e até a falta de uma simples cobertura no porta-malas. Eram esses pequenos defeitos que, somados, fizeram ela ficar para trás num mercado que não perdoava. O mercado era um verdadeiro campo de batalha, mas com gigantes que tinham lá seus pontos fracos. Tinha a líder Palio Weekend, a espaçosa Megane Grand Tour, a charmosa, mas temida Peugeot 307 SW com aquele câmbio problemático e a super confiável Toyota Fielder. Cada uma com seu charme e seus defeitos, o que acabou criando uma legião de fãs apaixonados que defendiam suas favoritas com unhas e dentes. Mas aí, em 2003, chegou um veículo que redefiniu completamente o que significava ser um carro de família no Brasil. Foi um ponto de virada que, sinceramente, ninguém estava esperando. Então, que veículo revolucionário foi esse? Pois é, o Ford EcoSport, ele não foi só um carro novo, ele inaugurou um segmento inteiro de SUVs compactos que aos pouquinhos ia selar o destino das peruas. O ponto crucial aqui é que os SUVs ofereciam uma coisa que as peruas não conseguiam mais entregar, uma imagem nova. A posição de dirigir mais alta passava uma sensação de segurança nas suas esburacadas. O design parrudo dava status. E aquela imagem de aventura, conversava diretamente com o desejo de fugir do trânsito da cidade. E a chegada do SUV, gente, não foi só uma nova competição. Foi um evento que deu início à extinção das peruas. E os números mostram o tamanho desse impacto. O EcoSport meio que abriu a porteira. Depois dele veio o Duster, o Renegade, o HR-V. Foi uma enxurrada de modelos novos que acabaram selando o destino das peruas que simplesmente não conseguiram se renovar na mesma velocidade. O ano de 2012 foi o marco. Pela primeira vez na história do Brasil, os SUVs venderam mais que as peruas. Foi um ponto de virada do qual a categoria das stations nunca mais se recuperou. Agora se prepara. Apenas 7 anos depois, a diferença era brutal. Para cada perua vendida, quase 100 SUVs saíam das lojas. O mercado tinha feito a sua escolha de forma esmagadora e as peruas foram reduzidas a um nicho quase invisível. E em 2020, o fim. A produção da última perua nacional, a Fiat Weekend, foi encerrada oficialmente, fechando um capítulo de mais de 50 anos na história dos carros do país. Mas calma, a história não termina assim, não. Porque, embora extintas no mercado de carros novos, as peruas estão mais vivas do que nunca no coração dos entusiastas e no mercado de usados. Mesmo fora de linha, o apelo delas continua firme e forte. A Palio Weekend, a Space Fox, a Eterna Paraty são modelos que continuam sendo muito procurados no mercado de usados. Isso prova que o legado de praticidade e estilo delas ainda fala alto para muitos motoristas. Essa citação de um fórum de entusiastas resume tudo, né? Existe um apreço por esse caráter único,
por essa combinação de beleza e bom preço que esses carros tinham. É uma paixão por um tipo de veículo que o mercado de carros novos parece que simplesmente desaprendeu a fazer. E isso tudo deixa a gente com uma pulga atrás da orelha. O mercado escolheu o SUV, buscando altura e status. Mas o que será que se perdeu no meio do caminho? Talvez tenha sido algo que só a charmosa, prática e cheia de personalidade perua conseguia entregar. Um jeito de ver o automóvel que, quem sabe, nunca mais volte.